Olá, bem-vindos ao ambiente de avaliação do Drummer APS. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês pelo interesse em estarem avaliando a nossa solução. E tenho uma convicção de que ao final de todo esse processo, vocês terão formado um conceito muito positivo com relação ao que é o produto e suas funcionalidades. Se vocês estão assistindo a este vídeo, provavelmente já efetuaram download e instalação da cópia demonstração, e portanto irão encontrar dois ícones na área de trabalho. O primeiro deles, que é esse tamborzinho verde, é o executável em si do Drummer. O segundo é o EasyData, que é uma ferramenta que a Linter desenvolveu com o objetivo expresso de auxiliá-los na criação de uma massa de dados e na transferência desses dados para o Drummer, viabilizando um ambiente de simulação no qual vocês possam avaliar as funcionalidades do sistema. Muito bem, em primeiro lugar, vamos acessar o Drummer para algumas informações prévias relacionadas à sua estrutura de navegação. Então vamos dar um duplo clique neste ícone. Caímos aqui na tela de login. O usuário padrão de acesso é supervisor, cuja senha é 4 asteriscos, 1, 2, 3, 4. E nesta cópia nós temos dois ambientes. Demonstração, que já vem populado com uma base de dados para que vocês possam navegar à vontade. E o segundo ambiente, este protótipo, que é um ambiente vazio, que permitirá que vocês criem um cenário com os dados de vocês. E para isso vamos estar utilizando o EasyData. Vamos entrar nesse primeiro ambiente de demonstração. Aqui está a cara padrão do sistema. A navegação se dá através de menus, estilo pop-up. Você vai abrindo as opções e cai na tela desejada. Nós temos aqui também esse menuzinho de acesso rápido com as principais transações do sistema. Isto pode ser escondido para ganhar espaço aqui na área de trabalho. O Drummer já vem pré-configurado com 3 idiomas: inglês, português e espanhol. Basta dar o clique aqui para fazer a conversão do idioma. Esta cópia demonstração disponibiliza todas as funcionalidades do sistema. A única restrição que ela possui é esta aqui em cima. Ela pode manipular até 1000 operações de processos e programação de produção. Mas nós acreditamos que este número é mais do que suficiente para que vocês possam avaliar as funcionalidades do sistema. Dada essa explicação inicial, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos sair aqui do Drummer e vamos lá no EasyData para mostrar como é que vocês podem rapidamente criar uma massa de dados e fazer a transferência para esse ambiente de simulação aqui. Então vamos sair aqui do sistema e vamos acessar o EasyData. Este módulo, como eu falei, foi um desenvolvimento que a Linter fez com o objetivo de auxiliar na criação rápida de uma massa de dados e fazer a transferência. E esses dados que precisam ser disponibilizados, o EasyData está organizado num formato Excel com várias guias, cada qual contendo um conjunto de dados. Basicamente, esses dados estão organizados em 3 grandes grupos. O primeiro grupo está relacionado a informações de engenharia, contendo basicamente 4 entidades: itens, centros de trabalho, roteiros de fabricação e estruturas de produtos. Para dar suporte a centros de trabalho no que diz respeito a capacidades, nós temos 2 guias adicionais para definição de turnos e calendários. O segundo conjunto de dados se refere às demandas independentes. Quais são as necessidades de mercado, compondo previsões de vendas e pedidos em carteira, pedidos reais. Eles podem ser disponibilizados através desta guia, pedidos. O terceiro grupo de dados diz respeito ao estoque em processamento, o que nós chamamos Work in Process, materializado sob forma de ordens de produção, que são aquelas ordens que já estão rodando na fábrica, e ordens de compras, que são aquelas ordens já colocadas nos fornecedores. Então esses dados são os dados que nós precisamos disponibilizar, e para que nós possamos entender claramente como informar esses dados, eu vou abrir aqui um arquivo adicional com uma figura que mostra uma estrutura de produto que nós vamos estar criando dentro do EasyData. Basicamente isso que eu montei aqui é um produto composto por essa estrutura aqui. Então nós temos o produto acabado, A1, ele é obtido através de uma operação aqui de montagem, que é executada nesta linha de montagem, nesse centro de trabalho LMT. Este produto é basicamente composto por 2 componentes semi-acabados, fabricados. Este primeiro, A1-1, que é um componente estampado, através de uma operação de estamparia, utilizando esta matéria-prima, que é uma chapa de aço. O segundo componente, A1-2, é um componente injetado, feito através de um processo de injeção nesse centro de trabalho INGE.
utilizando essa matéria-prima MP03, que é um granulado PVC, e um componente comprado aqui, que é esta caixa para embalagem. Então percebam que nessa estrutura aqui, pessoal, nós já conseguimos visualizar claramente aquelas 4 entidades que nós citamos. Itens, centros de trabalho, estruturas de produto e roteiros de fabricação. Muito bem, então vamos ver como é que nós conseguimos criar essa estrutura, criar essa engenharia aqui na base do EasyData. Então é muito simples, basta que a gente venha aqui, vamos começar da primeira guia. Vamos então criar os códigos. Eu preciso criar o registro de todos esses códigos que estão disponíveis aqui no meu exemplo. Então vamos lá, basta dar aqui um novo, vamos criar o primeiro, que é o meu produto acabado, A1, produto acabado. Aqui eu tenho que informar a unidade de medida, unidade, tipo, se é um comprado ou fabricado. Nesse caso é um fabricado. Estoque disponível, eu não tenho nada. E lead time vamos deixar aqui 0. Agora vamos cadastrar os componentes semi-acabados. A1-1, que é o estampado. Unidade de medida UN, também é fabricado. E digamos que eu tenho estoque disponível de 10 unidades. Lead time também 0. O A1-2, que é o injetado. Também controlado em unidade, fabricado, não tenho nada no estoque, não tenho lead time. E este item comprado agora, esta caixa. Caixa de papelão. Unidade de medida UN, aqui é um tipo comprado. Digamos que eu tenho no estoque 10 unidades. E o lead time de compras, vamos cadastrar aqui 5 dias. E eu tenho também essas duas matérias-primas aqui. MP01 é minha chapa de aço. Unidade de medida quilo. Tipo comprado. Estoque disponível 0. Lead time de compra, digamos que seja 5 dias também. E a matéria-prima 03, que é um granulado de PVC. Também é controlado em quilos. Comprado. Digamos que eu tenho estoque de 40 quilos e um lead time aqui de 3 dias. Muito bem, pessoal. Eu acabei então de criar o quê? Os meus códigos, os meus itens. Acabados, semi-acabados e matérias-primas. Após ter criado aqui, eu salvo. E nesta parte de baixo, eu posso fazer um cheque de integridade para ver se aquilo que eu cadastrei aqui está bem, está livre de erros. Então, fazendo um cheque aqui, não apresentou nenhum erro. Então, eu posso ir para o próximo agora. Vamos cadastrar os centros de trabalho, que são basicamente esses 3. Linha de montagem, as minhas prensas e as injetoras. Mas para que eu possa fazer o cadastro de centros de trabalho, uma das informações básicas que eu tenho aqui é justamente o calendário, que é aquela escala semanal de trabalho. Quantas horas por dia esse centro de trabalho opera. Então eu tenho esta guia aqui de calendários, e para que eu possa cadastrar e criar um calendário, eu preciso também definir os turnos, que são aquelas escalas diárias de trabalho. Então, primeiramente, vamos cadastrar aqui um turno. Então, digamos que eu tenho aqui um turno de 8 horas. Vamos cadastrar, vamos fazer a inclusão. Qual que é o código do turno? Vamos colocar aqui T08H. Digamos que vá das 8 da manhã até meio-dia. E continuando aqui neste turno, T08H, volta às 13 horas, eu tenho 1 hora de parada do almoço. E vai até às 17 horas. Muito bem. Aqui então tem um turno registrado. Ele vai dar uma disponibilidade total aqui de 8 horas por dia. Salvo. Efetuo o cheque. Não existe nenhum erro. Vamos para o próximo. Vamos criar um calendário aqui também. Um calendário de 8 horas por dia dentro da semana. Vamos fazer a inclusão. Vamos chamar aqui C08H. Calendário de 8 horas por dia. E aqui eu informo quais são os turnos de segunda a domingo. Então é aquele turno que eu acabei de cadastrar, T08H. E eu repito aqui, digamos que eu trabalhe os 7 dias da semana. Então basta eu repetir aqui para todos os dias. Muito bem, salvo e aqui checo a integridade. Não apareceu nenhum erro. Que tipo de erro poderia acontecer aqui, pessoal? Digamos que aqui na sexta-feira eu tenha digitado um turno que não existe. Por exemplo, T09H. Então, quando eu salvo e peço para checar a integridade,
Então, o que aparece aqui? Turno sexta-feira não cadastrado, porque eu não fiz o registro do turno, né? Eu criei um turno só e digitei algo errado. Então, aqui ele checa esses erros de integridade. Então, é sempre interessante, no momento que vocês estiverem criando esta base no EasyData, para cada guia concluída, depois de salvar, vocês deem um check para verificar se existe algum erro de integridade. Muito bem, vamos voltar aqui, T08, salvo, e vamos checar aqui a integridade. Muito bem, sem erros. Então vamos para o próximo agora. Eu vou cadastrar aqui nesta guia os centros de trabalho. Basicamente são esses três: linha de montagem, prensa e injetoras. Muito bem, então vamos criar aqui os centros de trabalho através de um novo registro. LMT, linha de montagem. Aqui eu digo quantos recursos, eu tenho uma linha só. Quantos operadores trabalham nessa linha? Digamos que sejam 4 pessoas. Aqui eu uso o calendário C08H. Vamos criar o segundo centro de trabalho, que são as minhas prensas. Digamos que eu tenho aqui 3 prensas, um operador em cada prensa, então tenho 3 operadores. Segue o mesmo calendário, C08H. E finalmente, as injetoras, INGE, são as injetoras. Digamos que eu tenho 2 injetoras, cada injetora um operador, então tenho 2 operadores, segue o mesmo calendário, C08H. Muito bem, registrei os 3 centros de trabalho, salvo e checo a integridade, sem erros. Ok, vamos para o próximo agora, vamos cadastrar os roteiros. Como é que estão representados os meus roteiros? Para este item aqui eu tenho uma operação de montagem, montar e embalar. Para cada peça eu consumo 0,15 horas nessa linha de montagem. Este item estampado passa por essa prensa, numa operação de estampar, 0,08 horas por peça e assim por diante. Então vamos registrar aqui o primeiro roteiro. Para o meu produto acabado, A1, operação 10, ele já vem sugerindo uma numeração de 10 em 10, e aí vocês podem colocar o número de operações que vocês quiserem e quantas operações vocês quiserem. Veja que nesse exemplo eu tenho uma operação só por roteiro, mas vocês podem ter várias operações aqui, ok? Então a descrição, montar e embalar, ela é processada na linha de montagem. Tempo de preparação de máquina, digamos que seja 1 hora para eu preparar a máquina, e tempo de execução aqui, 0,15 horas por peça, então eu coloco 0,15. Pessoal, vocês vão perceber que no Drummer a gente encontra um número muito maior de parâmetros. Aqui no EasyData nós temos aqueles parâmetros mínimos que são necessários para que você consiga montar essa base de dados. Tanto que aqui, veja, nesse exemplo eu estou informando todos os tempos em horas, justamente para facilitar a criação dos dados. Mas lá no Drummer mesmo, na criação dos roteiros, vocês podem colocar as unidades que vocês quiserem. Horas, minutos, segundos e assim por diante. Então vamos colocar aqui 0,15, equipe de preparação, uma pessoa para fazer a preparação e uma pessoa para executar. Não, digamos que sejam 2 pessoas para executar aqui a montagem. Muito bem, montei aqui o primeiro roteiro, vamos para o segundo, o A1-1, operação 10, estampar, executado no centro de trabalho PRN, também 1 hora de preparação, 0,08 horas de execução, uma equipe de 1 pessoa para preparar, uma equipe de 1 pessoa para executar. E o terceiro roteiro, A1-2, injetar, realizado no centro de trabalho INGE, também 1 hora de preparação, 0,05 horas por peça. Equipe 1, 1. Muito bem, pessoal, acabei de criar aqui os 3 roteiros. Salvo e checo aqui a integridade. Então vamos visualizar sem erros aqui. Ok, vamos para o próximo agora, que são as minhas estruturas. Muito bem, a estrutura é esse relacionamento pai-componente. Então eu tenho aqui basicamente 3 estruturas. A estrutura do produto A1 e as estruturas desses semi-acabados, A1-1 e A1-2. Então vamos criar a estrutura aqui primeiro do produto acabado. Aqui eu digo código pai A1. Na operação 10, esses componentes são utilizados. Então, tenho aqui o componente A1-1, quantidade de ligação, quantas unidades do componente para cada unidade do pai, nesse caso 1. Posso colocar aqui um fator de perda. Vamos colocar aqui o outro componente relacionado ao mesmo pai, A1-2. Também uma quantidade de ligação 1, não tem perda.
E o terceiro componente do A1 é justamente a caixa, também numa quantidade 1. Muito bem, acabei de criar aqui a estrutura do produto A1. Vamos checar a integridade após salvar. Ok. Vamos criar agora a estrutura do A1-1. Ele é composto de quem? Da matéria-prima MP01. E digamos que para cada unidade do pai, para cada unidade do componente A1-1, eu utilize 100 gramas desta chapa de aço. Então, 100 gramas, 0,01 quilos. Na verdade, 0,1 quilos. Então, eu tenho aqui 100 gramas. Não tem perda. E agora a estrutura do A1-2. Também na operação 10, nós utilizamos uma matéria-prima MP03. E digamos que sejam exatamente 200 gramas. Então, 0,2 quilos. Não tem fator de perda. Muito bem. Salvo. Aqui eu tenho então as minhas estruturas cadastradas. Estamos quase lá, né, pessoal? Então veja, nesse ponto eu acabei de criar toda a minha base de engenharia que representa este produto, com essas entidades, itens, centros de trabalho, estruturas de produto e os roteiros de fabricação. Vamos agora na sequência cadastrar o que? As minhas demandas independentes, que são os meus pedidos e previsões de vendas. Então digamos que eu queira criar para este produto 3 demandas. Então eu venho aqui e digo qual que é o produto. Então, o meu A1, aqui eu coloco o número do pedido, vamos colocar pedido de venda 001. Quantidade desse pedido, digamos que seja 40 unidades. Qual que é a data de entrega? Então, hoje nós estamos exatamente no dia 21 de novembro. Então, vamos colocar uma entrega para o dia 25 de novembro de 2013. Tipo do registro é um pedido firme, poderia ser pedido ou previsão. Aqui eu posso definir qual que é o cliente. Então, digamos que seja o supermercado Carrefour. Vamos criar mais um pedido para ele, PV002, com uma quantidade de 50 unidades, para o dia 30/11. Aqui vamos colocar um outro supermercado aqui, o Macro. E um terceiro pedido aqui para o mesmo componente, um PV003, de 50 unidades também. Digamos que seja para o dia 10/12. Supermercado Big. Muito bem, pessoal. Aqui eu também poderia ter colocado um pedido para esses componentes semi-acabados. Nada impede que eu tenha para esses componentes aqui também um pedido de vendas. Eu posso ter ele entrando na estrutura do produto, mas eu posso também vender ele como peça avulsa de reposição. Então vamos criar esse exemplo aqui para o item A1-1. Vamos criar um pedido também, um PV004. Digamos que seja aqui de 10 unidades. E o cliente pediu para o dia 15/12. Então, digamos que seja o cliente reposição. Muito bem, criei aqui os meus pedidos, salvo e verifico aqui como é que estão os dados. Ok, estão sem erros. E agora vamos criar os estoques em processo. Algumas ordens de produção. Digamos que eu tenha para esse componente aqui, o A1-1, uma ordem já liberada na fábrica. Então vamos criar aqui qual que é a ordem. Ordem liberada para o A1-1. Qual que é o componente? A1-1. Data de recebimento, digamos que seja para o dia 25/11. Quantidade desta ordem, 10 unidades. Quanto que eu já recebi? 0. E aqui eu posso até informar qual que é o número do pedido que está associado. Vamos deixar aqui com um asterisco, que é o padrão. Vamos salvar e checo. Aqui ele comentou número de pedido inválido. Então, digamos que seja aqui um daqueles pedidos, PV001. Muito bem, vamos salvar aqui e vamos checar a integridade. Ok. E finalmente aqui vamos cadastrar também uma ordem de compras. Vamos imaginar que eu já tenho uma compra encomendada para esta caixa aqui de 30 unidades. Então eu venho aqui, vamos registrar esta ordem de compras. Quem que é o item? Caixa. Data de recebimento 30/11. Um saldo de, digamos que seja 20 unidades. Número do pedido de mercadoria. Então vamos colocar aqui uma ordem de compra 001. Quem que é o fornecedor? Digamos que seja Calunga. Salvo. E checo aqui eventuais erros. Nenhum erro. Muito bem, pessoal. Veja, nesse ponto então eu tenho todos os dados que são necessários
para que eu possa criar essa massa de dados lá no Drummer, representando este produto com essa engenharia e esses dados aqui de pedidos, ordens de produção e ordens de compras. Muito bem, agora podemos fechar aqui esta figura. Com o EasyData agora montado, veja, esses dados, como é que eu faço agora para transferir para o Drummer? Basta que eu venha aqui embaixo, neste menuzinho aqui de exportação. Então ele vai pedir aqui os dados de conexão. Eu vou acessar agora supervisor, 4 asteriscos, e aquele ambiente de protótipo, né? Nós vamos estar mandando os dados para este ambiente. Lembrem, a gente tem aqueles dois ambientes, mas este ambiente protótipo está vazio. Então nós fazemos um teste de conexão, ele conseguiu conectar no ambiente e aqui eu faço a transferência. Dando um clique aqui, pessoal, ele vai transferir todos esses dados deste ambiente do EasyData, nesse formato de planilha, para a base de dados do Drummer. Muito bem. Vamos fazer aqui, transferência efetuada. Podemos sair fora aqui. Neste momento, então, eu já tenho todos esses dados cadastrados lá no Drummer. Muito bem, agora eu posso fechar esse ambiente do EasyData e vamos voltar lá no Drummer APS. Supervisor, 4 asteriscos. Vamos acessar qual ambiente agora? Não é mais o demonstração, né, pessoal? Vamos entrar no ambiente protótipo. E aqui, então, eu consigo visualizar todos aqueles dados que eu criei lá. Então, eu tenho os dados relacionados a itens. Então, veja, são todos aqueles códigos que eu criei. E percebam aqui, pessoal, que eu tenho nessas guias aqui embaixo uma série de dados adicionais, dados complementares relacionados a planejamento, programação, planejamento de compras, que são coisas adicionais. Então, é o que eu comentei. Lá no EasyData, a gente coleta aquele volume mínimo de dados que são necessários para a gente fazer um cadastramento. Mas vocês vão perceber durante a navegação que existe uma série de dados adicionais que podem ser criados aqui na base do Drummer. Então nós temos os dados relacionados a itens, centros de trabalho, são todos aqueles centros que nós criamos, basicamente aqueles 3. Então ele trouxe aqui os calendários. Eu consigo visualizar aquela estrutura de produto através dessa consulta aqui de engenharia, rede produto-processo, onde eu acesso aquele meu produto acabado, o A1, e aqui eu consigo visualizar aquela nossa estruturinha. Então lembra, o produto acabado ele tem uma operação de montagem, que entra aqueles 3 componentes, os 2 semi-acabados mais a caixa de papelão, e cada semi-acabado com uma operação aqui e o uso de uma matéria-prima. Então aqui nós temos a visualização daquela nossa estrutura. Da mesma forma, eu tenho os dados relacionados àqueles 4 pedidos que a gente cadastrou, as ordens de produção, basicamente aquela primeira ordem que eu criei, e as ordens de compra, também uma ordem de compra para a caixa. Então todos aqueles dados já vieram aqui para a base do Drummer. Então vamos fazer uma simulação bastante rápida de como seria um processo de planejamento e programação utilizando esta base que nós transferimos e criamos aqui no Drummer. O primeiro passo aqui, pessoal, então vamos fechar algumas dessas telas aqui, ó. O primeiro passo é nós criarmos a parametrização inicial. Então no menu aqui em cima, em geral, parâmetros gerais, o que eu informo aqui? Basicamente a data de referência, que é o dia de hoje, o dia que nós estamos, a data corrente. Então nós estamos aqui exatamente no dia 21 de 11 de 2013. Digamos que esteja aqui às 8 horas da manhã. Data limite para demandas independentes, então até quando eu quero simular. Então veja, eu criei pedidos até o dia 15 de dezembro. Então vamos colocar um limite aqui, final de dezembro. Novembro, dezembro. Para que ele possa pegar todos aqueles 4 pedidos que nós criamos. Aqui eu salvo. Então basicamente esses 2 dados são os dados mínimos que a gente precisa estar colocando aqui para que nós possamos fazer uma simulação inicial. Muito bem, com esses dados criados aqui em parâmetros gerais, este menu de processamento é o que vai indicar a sequência de processamento no sistema. Então quando eu venho aqui, eu preciso primeiro fazer uma carga de dados. Uma característica muito importante no Drummer é que todo o processamento dele é feito em memória, para que a gente tenha agilidade no processamento. Então essa atividade aqui de carga de dados vai fazer com que a gente carregue em memória todos os dados que nós estaremos usando na nossa simulação.
Muito bem, ele criou os dados aqui em memória. Eu consigo visualizar logo de cara, nesta tela aqui do plano de materiais, como está o balanceamento de um determinado item. Se eu colocar aqui no meu produto acabado aqui, eu consigo visualizar, olha, eu tenho 3 pedidos, não tenho nenhuma ordem de produção aqui do lado direito, então ele está desbalanceado. A atividade seguinte, que é a atividade de planejamento, que nós chamamos aqui de gestão de demandas, ele vai fazer exatamente o que? O processamento do MRP, que é criar as ordens de produção para que eu possa fazer este balanceamento, de tal forma que a minha balancinha aqui esteja equilibrada. Quando eu rodo aqui a minha gestão de demanda, eu acabei de processar o MRP. Eu dou um refresh aqui na tela. Vejam, ele já gerou essas ordens de produção numa política discreta, portanto ele está abrindo uma ordem para cada lote aqui. Esta ordem, por sua vez, eu consigo fazer uma navegação aqui com esse menuzinho da direita. Venho em navegação. Eu posso acessar aqui a rede de operações, que mostra toda a explosão que ele já fez da estrutura como um todo. Ele já fez a explosão e já fez a alocação de todos os saldos disponíveis aqui. Perceberam, pessoal? Então aqui nós já temos o resultado do MRP. Essas telas aqui de consulta, ela permite que nós visualizemos a carga que foi gerada por este planejamento inicial. Então posso avaliar aqui o perfil de carga de todos os centros. Veja, nesse exemplo aqui a linha de montagem aqui está mais carregada. Agora, é claro, eu coloquei aquele calendário de 8 horas por dia e tenho apenas 4 pedidos, então a carga está bem reduzida. Aqui eu consigo visualizar o perfil de carga, também de uma forma onde eu visualizo aqui a minha capacidade, a linha vermelha, e essas barras verdes são as cargas nos períodos. Eu consigo visualizar a fábrica como um todo, e eu consigo colocar aqui um centro de trabalho específico, por exemplo, como está aqui a minha injeção plástica. Muito bem. Aqui eu consigo então visualizar esses gráficos de carga para analisar então aquele plano que o MRP gerou, como que ele está criando demanda de carga na fábrica. Na sequência agora eu faço o nivelamento. O nivelamento o que que é? Sequenciamento com capacidade finita. Então ele vai pegar todas aquelas operações geradas pela gestão de demanda, pelo processo de MRP, e vai fazer um nivelamento com capacidade finita. O resultado pode ser visualizado aqui no gráfico de Gantt. Então, quando dou um refresh aqui, ó, não apareceu nada. Pessoal, esquecemos de um detalhe aqui. Vamos voltar aqui em parâmetros gerais. Eu esqueci de informar aqui em parâmetros gerais, que é uma coisa bastante importante. No nivelamento, tenho que identificar quais são os centros de trabalho que eu quero que ele considere como capacidade finita. Então, aqueles centros que a gente identificar aqui, o sistema vai utilizar para avaliar a capacidade e fazer o sequenciamento considerando capacidade finita. Então, como eu não tinha declarado nenhum deles, por isso que não apareceu nada no nosso gráfico de Gantt. Então vamos selecionar aqui esses 3. Muito bem. Vamos repetir o processo. Carga de dados, gestão de demanda e um nivelamento. Aqui eu venho agora no gráfico de Gantt e dou um refresh. Aqui então ele já mostrou aquela programação. Perceberam? O gráfico de Gantt então ele permite que a gente visualize como ficou cada uma daquelas operações associadas às ordens de produção, a minha programação em si. A última etapa aqui do processo, pessoal, é a gestão de compras, que vai fazer exatamente o balanceamento dos itens comprados. Então, quando eu volto aqui no plano de materiais, se eu pegar aqui na minha caixa agora, eu consigo analisar como é que ficou o balanceamento dessa caixa. Aqui são todas as minhas demandas dependentes que foram geradas por essas ordens de produção. E aqui são as ordens de compras que o sistema está sugerindo para atender essas necessidades, nessas quantidades e nessas datas. Então aqui ao final agora, pessoal, nós temos o processo então completo de planejamento e programação. Então veja, o objetivo foi dar essa visão geral para vocês de como que é essa navegação aí pelo sistema. Agora, como eu comentei no início, o principal objetivo foi mostrar como é que nós podemos criar uma base de dados rápida através do EasyData, transferir isso para o Dreamer e fazer esses processos iniciais aqui de simulação, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Nós nos colocamos à disposição, toda a equipe da Linter, para auxiliá-los agora no dia a dia, na simulação que vocês irão fazer daqui para frente. Então, não hesitem em nos contactar com as dúvidas para que nós possamos ajudá-los nesta avaliação do sistema. Ok, pessoal? Então é isso.
Obrigado e uma excelente navegação.